É muito Olha, louco. nós compramos caminhão para desmontar. É. Vou falar para você uma historinha que fez das melhores compras, dos melhores contratos da minha vida na época, justamente quando eu precisava, quando eu quebrei. Tá. Eu tinha tempo, o pessoal tá descarregando o caminhão, tinha movimento e tal, e veio um andarilho no portão pedir água. Andarilho no portão pedindo água. E os meninos levavam água para ele porque ele morava debaixo da ponte. Eu tô ali no comecinho da Castelo. A hora que a Castelo desemboca a Marginal Pinheiro desemboca da Castelo, ali embaixo tem um espaço todo arborizado e tal. O cara tinha uma casinha debaixo daquele viaduto, ninguém incomodava ele. Bonitinha a casinha dele. E ele buscava água na empresa. Que atravessava a rua, corria o risco, porque a pista é larga, É. mas ele ia buscar água. E os meninos levavam água para ele no portão e ele nunca entrava. Nesse dia tinha um certo movimento, eu falei para ele, não, manda ele entrar, manda ele pegar água, não dá para parar agora de descarregar o caminhão para levar água para ele. Eu fui extremamente arrogante. Não, não, ele espera então. E o cara ficou esperando. E os meninos me respeitam, ficou todo mundo quietinho e o cara ficou esperando. Chegou uma hora que eu me incomodei com aquele cara no portão e eu peguei novamente, me vesti da minha arrogância e fui lá. Falei, olha, você tá aqui há horas, entra ali, ó, você tá 10 metros da torneira, vai lá e pega água. Ele falou assim, mas eu tenho que entrar na empresa do senhor. Falei, Como assim? como é que ele me conhece? Pergunta. É. Falei, tá bom, então se você sabe que a empresa é minha, que bom, então tá autorizado, você vai lá, entra e pega água. Ele falou, se o senhor não me leva a mal, eu espero os meninos, eles me dão água, eu não quero causar constrangimento. Caramba. Eu tô muito sujo, tá? Minhas roupas não são bacanas e tal. A sua empresa é bonita e eu não quero causar constrangimento. Eu falei pra ele assim, causar constrangimento? Ele tá bom, mas o cara falando assim com português alinhado e tal. Eu falei, mas você vai ficar aqui esperando? Não, eu espero, o senhor não se preocupe, muito obrigado. Eu vou esperar aqui, eu posso ficar aqui? Eu fico quietinho aqui na calçada. Eu falei, pode, né? Eu já fiquei envergonhado com a minha arrogância. Voltei pra trabalhar e eu tô vendo, esqueci o cara lá, ninguém que foi levar água pro cara. Daqui a pouco eu olho lá, o cara tá sentadinho, com o tamborzinho dele do lado para pegar água, o garrote dele de plástico do lado para pegar água. Eu voltei lá e falei assim, dá o seu garrote aqui. Peguei o tamborzinho dele, fui lá, enchi d'água e levei para ele. Ele falou, senhor, muito obrigado. Não, mas não precisa. Não, tá. Mas você não quer? Não, eu não quero entrar. Levei água para ele. E comecei a conversar com ele um pouquinho, falei assim, mas por que você mora ali? E fui conhecendo o cara um pouquinho. O cara português, não, tá vendo, se o pessoal quer, o senhor quiser pode visitar minha casinha, toda bonitinha e tal. E, cara, achei fantástico. Bati um papo com o cara e fui me redimir, porque eu fui arrogante. Eu fui me desculpar, porque eu deixei lá horas esperando a água dele e levei água para ele. E dei uma ordem para os meninos quando eu saí de lá. Fiz uma recomendação. Olha, quando ele vier buscar água de novo, não leva, me chama. Os meninos falaram, nossa, ele vai detonar o cara, né? Ele apareceu 2 dias depois para buscar água. Os meninos me chamaram, seu Geraldo, ele tá lá no portão. Eu fui lá de novo. Eu fui lá para conversar com ele. O cara tinha um papo, uma conversa, assim, uma coisa assim, uma escola. Eu aprendi muito. Eu comecei a receber mentoria, trocando ideia com esse andarilho. Olha que interessante para você não subestimar o ser humano. É. E aquela relação continuou. Eu comecei a querer entender qual era a vida dele. Ele disse que foi pra rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Falei, com uma mulher? Ele falou, sim. Eu falei, mas era sua mãe? Não, minha mãe não. E cadê sua mãe? Sua mãe tá viva? Sim. Mas você não ama sua mãe? Eu amo. Você não acha que a sua mãe te ama? Você não acha que a sua mãe tá preocupada com você? Eu tô falando de um cara de quase 40 anos. Ah, tá. E pá. O cara ficou pensativo e começou a conversar comigo. Eu falei pra ele assim, olha, acho que você tá precisando de um abraço. Ele falou assim, não, senhor, qualquer dia eu venho aqui buscar um abraço do senhor, o senhor tem me ajudado muito, eu tenho refletido muito sobre o que o senhor fala. E eu continuei falando com esse cara e fazendo a cabeça dele para ele voltar para casa, porque ele tinha casa. Ah, é? E aí, um belo dia esse Ele cara... falou por que ele saiu de casa? por que ele saiu, a desilusão amorosa, ele tá. falava muito bem o português, você percebia que ele falava inglês, eu falei, o que esse cara tá fazendo na rua? Tem muita andarilha assim na rua. Tem. Aí eu convenci o cara a vir tomar um café comigo. Ele apareceu lá o dia arrumadinho para tomar o café. E eu levei ele para tomar o café e eu vi que ele tava com umas malas. Eu falei, mas... Não, eu vim aproveitar para tomar o café que o senhor prometeu, mas eu vou pagar o café. Eu falei, opa, vamos lá então. Foi lá, me pagou o café, eu falei pra lanchonete, eu tenho uma lanchonete dentro da empresa.
Eu pensei, gente, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café, tal, eu agradeci. Ele falou assim, agora, hoje eu tô limpinho, se o senhor permitir, eu vim buscar aquele abraço. Eu dei um abraço nele, forte. Ele encheu o olho d'água e falou pra mim, o senhor salvou minha vida, eu tô voltando pra casa. Pra mulher da minha vida. Eu falei, mas pra aquela mulher não, pra aquela outra que o senhor falou, pra minha mãe. Caramba. Voltou pra casa. Eu falei, mas cara, você não quer um emprego, eu te arrumo? Não, eu tenho dinheiro, eu vendi minha casinha, vendi minhas coisas, eu tenho dinheiro, o senhor não se preocupe. Eu tenho pra pagar o café, tenho pra viajar, o senhor não se preocupe. Já tenho minha passagem. Eu falei pra ele assim, cara, não, fica aqui, tem alojamento, então você dorme aqui, a gente dá o trabalho e tal. Adorei o cara. Eu falei, não, só pra você ficar tranquilo, eu vou te mostrar pra onde eu vou. Porque eu me deu um telegrama. Era um chamado pra ele voltar pro antigo trabalho dele. Caramba. Esse cara era engenheiro, especialista em explosivo de uma grande mineradora em Minas Gerais. Ele largou tudo pra... Olha na rua. Caramba. E recebeu o telegrama, ele tinha uma caixa postal que ele conseguiu, recebia notícia, a empresa mandou o telegrama, mandaram para casa dele e mandaram para ele. Olha, esse cara voltou para lá. O tempo passou. E naquela época eu estava folgado. Quando eu me apertei, eu precisei comprar uns caminhões de uma empresa grande. E eu não tinha o negócio era uma oportunidade, eu não tinha condição de pagar todos de uma vez. E era uma mineradora em Minas Gerais. E eu pensei, olha, eu posso comprar, tirar, ir tirando e tal. Não, nem pensar e tal. Eu falei, puxa, mas como eu tinha mandado a proposta, eu falei, senhor, o senhor mandou uma proposta assim, mas na minha condição vocês não fazem, é assim que eu posso fazer, não tem outra condição e tal. Ia me ajudar muito, mas eu não posso. Ele falou assim para mim, assim, mas não tem problema não, o senhor pode tirar os caminhões e o senhor pode ir pagando do jeito que o senhor programou. Eu falei, como assim? Mas eu posso tirar os caminhões? Pode, o diretor disse que o senhor pode tirar. Acho que ele conhece o senhor. Eu falei, me conhece? Ah, tá bom. Eu falei, mas que estranho. Aí eu falei, mas como é que é? Ele perguntou o seguinte, onde era a empresa? Eu falei onde era. Ele falou assim, é um senhor de cor? Eu falei, é um negro, é esse mesmo. O nome dele, aí eu dei o meu nome e falou assim, pode liberar os caminhões para ele que ele vai pagar. Vou dizer uma coisa para você, é a mineradora que chamou ele, ele é diretor-chefe dos engenheiros, ele que controla tudo que detona nas minas, e eu não sei dizer para você se foi ele que meteu a caneta, mas me entregaram os caminhões e aquilo transformou o meu ano. Aquilo me deu um lucro do melhor contrato que eu já fiz até hoje em compra de caminhão. E eu tenho certeza que é o cara. Porque não tem sentido ser outra pessoa que me deu essa credibilidade. Então, eu não fiz para isso. Eu só mexi com o ser humano. Aí o cara perguntou, doutor, ele tá todo feliz. O senhor conhece ele de onde? O cara me contou, ele sorriu e falou que ele me conhece mais do que ele imagina, ele vai lembrar. Só isso. Caramba. Cara, a gente não faz ideia, né? Faça o bem pro outro, faça de coração. Eu não crio expectativa, então eu não tenho decepção. Eu só criei expectativa uma vez, quando a minha mãe faleceu,